presidente da Colômbia resolveu desafiar o Donald Trump. Chamou ele para briga. Dá uma olhada nas imagens. Y entonces le tengo que decir al señor Marco Rubio, hermano, si me va a meter preso, a ver si puede. Si me quiere poner la pijama naranja, inténtelo. Pero este pueblo no se le arrodilla. Sus odios del pasado, que no los conozco, ni ningún colombiano es culpable de lo que le pasó a su abuelo o a su papá. En Cuba tiene que arrodillarse porque aquí hay un jaguar a punto de despertar. Para você entender, Gustavo Petro não é um político qualquer. Além de um esquerdista nato, um comunista safado, Gustavo Petro ele é um guerrilheiro. Fazia parte do grupo guerrilheiro da Colômbia chamado M19. Tem ligações diretas com as Farc. Ele é efetivamente um narco-presidente colombiano. Donald Trump, há muito tempo, vem dizendo que a Colômbia tem fábricas de cocaína. E não é segredo para ninguém. Qualquer pessoa que tem acesso à Netflix assistiu, por exemplo, a série Narcos, que explicava a história do Pablo Escobar, talvez o traficante mais popular da história, colombiano, que chefiou cartéis da Colômbia, o cartel de Medellín, enfim, que fez fortuna com o tráfico de drogas. A economia colombiana gira até hoje ao redor do tráfico de drogas. Por mais que os cartéis tenham perdido certo protagonismo, a esquerda tem uma ascendência tremenda sobre o governo local, em especial Gustavo Petro, que diferente de Maduro, que se mantinha através da ditadura, Petro foi eleito, pelo menos ao que tudo indica, democraticamente, porém governa com mão de ferro e governa sob a batuta socialista. Ou seja, não possui quesitos econômicos e critérios adequados para governar. Não à toa, já em 2026, declarou emergência econômica por um rombo superior a 20 bilhões de reais. Tudo bem, para números brasileiros isso até soa pequeno, afinal de contas a gente tem um rombo anual no Brasil que faz inveja a qualquer colombiano. Realmente. Mas esse é assunto para outro vídeo. Voltando para a Colômbia, Petro ficou indignado com a prisão, com a remoção de Nicolás Maduro. Foi o primeiro presidente a sair em sua defesa. Nas primeiras horas após a prisão, já emitiu nota, chamou coletiva, criticou Donald Trump e disse que não aceitaria esse tipo de interferência. Por quê? Primeiro, no aspecto geopolítico. A Colômbia faz fronteira com a Venezuela. Naturalmente, eram países co-irmãos. Petro é um aliado ideológico de Nicolás Maduro. Faz parte do Foro de São Paulo, compunha aquela patota esquerdista que tinha Maduro, Kirchner, Petro, Lula, e agora vê seu aliado preso, detido. Não por ser um ditador, não só por ser um sujeito autoritário que atropelava as pessoas com tanque de guerra, mas por ser um narcoditador, algo que traz similaridade com Gustavo Petro. A Venezuela tinha o cartel de Los Soles, chefiado por Nicolás Maduro. A Colômbia tem outros tantos cartéis. O tráfico de drogas da Colômbia para os Estados Unidos é um elemento histórico, não é uma novidade atual. Não é de hoje que o tráfico de drogas colombiano enche os Estados Unidos de cocaína e de outras drogas. Isso, inclusive, deveria ser um elemento que preocupa o Brasil. Porque a rota das drogas passa por nosso país. As drogas colombianas irrigam o PCC, irrigam o Comando Vermelho. Primeiro, inclusive, que tem laços diretos com as Farc. E que não há que se descartar a possibilidade de ter laços diretos com o governo colombiano. O ponto é, Donald Trump foi enfático. Ele pode invadir a Colômbia. Foram as frases que ele disse tão logo Petro criticou. Colombia is very sick, run by a sick man who likes making cocaine and selling it to the United States, and he's not going to be doing it very long, let me tell you. What does that mean? He's not going to be doing it very long. He's not doing it very long. He has cocaine mills and cocaine factories. He's not going to be doing it So very there will long. be an operation by the U.S. It sounds good to me. Considera a ideia. Ou seja, Donald Trump volta seus olhos diante da Colômbia. Petro repete Nicolás Maduro, que repetiu Saddam Hussein. Dobrou a aposta.
ameaçou Donald Trump, ameaçou os Estados Unidos, que venha me buscar. O que ele faz com isso? Traz para dentro da Colômbia o nacionalismo, buscando que ele tenha guarida, que ele tenha respaldo no povo. Qual é a diferença? O povo colombiano ainda não é sufocado por uma ditadura. O povo colombiano, em tese, é livre para votar, em tese, é livre para escolher. Só é sufocado por uma péssima gestão, economicamente inviável, que se comprova pelo fato que o próprio Petro declarou emergência econômica no país. Só que nós temos que considerar um outro fator. Nenhum esquerdista sai pedindo socorro por 23 bilhões de dívida. Porque, por mais que para nós seja um valor absurdo, para a União, para um país como um todo, é um valor pequeno. O fato dele declarar emergência econômica é justamente para ampliar os seus poderes enquanto presidente da Colômbia, fortalecer a sua defesa e as suas alianças, os seus acordos, podendo firmá-los sem a necessidade da chancela total do parlamento, para se sustentar no poder. O que o Petro busca a partir do momento que declara emergência econômica é respaldo de aliados internacionais, como o Brasil, como a Rússia, como Cuba, como outros países ideologicamente alinhados. Não me espantaria se daqui a pouco o governo brasileiro oferecesse socorro econômico para a Colômbia. Se esqueceram que tem brasileiro passando fome e desempregado. Mas são aliados ideológicos. A ideia do Foro de São Paulo, que a esquerda tratou de dizer que era uma fantasia, que era uma utopia, que era uma teoria conspiratória, é muito mais do que a ideia de uma pátria grande. É muito mais do que a ideia de uma América governada pelos mesmos países ideológicos. A ideia do Foro de São Paulo é um país defendendo o outro, desde que aliados. É o Brasil socorrendo a Colômbia socorrendo a Venezuela. É a união entre países socialistas, governados por socialistas, para que, através da unidade, eles encontrem respaldo e sustentação na comunidade internacional. O que eles tentaram fazer é uma aliança não nacional, não através de nações, mas sim uma aliança ideológica, através de seus governos. Quando Milei assume a presidência da Argentina, a Argentina não é mais um membro ativo do Foro de São Paulo, porque o Milei não tem aliança ideológica, vem o respaldo do Brasil. Quando o Bolsonaro assume o Brasil, tem a Kirchner na Argentina, que respalda os outros membros, deixando o Brasil de fora. Essa é a ideia do criacionismo desse foro, que agora se mostra cada vez mais evidente com o enfraquecimento das esquerdas na América Latina. Veja, o mapa da América Latina era completamente vermelho, hoje ele é pintado de azul, e que Deus nos ajude que ao final desse ano o Brasil expurgue o socialismo de uma vez por todas. O que aponta, voltando agora para a Colômbia, é a real necessidade de uma intervenção para que o narcotráfico daquele país pare de contaminar o mundo. Ora, se é interesse dos colombianos que a cocaína corra a braços livres dentro daquele país, seja lá dentro, não tipo exportação, não contaminando o povo do Brasil, contaminando os norte-americanos, e Donald Trump assume uma postura de liderança na América Latina ao combater o narcotráfico. Só que isso não é uma invenção do Trump. O DEA atua dessa maneira há décadas. Foi justamente o DEA que prendeu Pablo Escobar. Pablo Escobar só foi preso por conta dessa atuação. Assim como Chapo Guzmán no México e outros tantos chefes de cartéis. Nós não vivemos hoje sob o império e governo das drogas por conta da atuação do DEA e outros grupos de combate ao narcotráfico. Nicolás Maduro, com o cartel de Los Soles, representava uma ameaça para o mundo, assim como uma ameaça para o povo da Venezuela. Gustavo Petro é uma ameaça para o povo da Colômbia, assim como o narcotráfico colombiano é uma ameaça para o mundo. O ponto positivo disso tudo é que o último infeliz que resolveu dobrar a aposta contra Donald Trump está respondendo num tribunal nos Estados Unidos. ¡Venga por mí! ¡Aquí lo espero en Miraflores! ¡No se tarde en llegar, cobardes! Já Petro disse que prefere ser morto na Colômbia do que julgado nos Estados Unidos. Eu espero, sinceramente,
que muito em breve ele encontre os agentes do DEA e se veja algemado com um uniforme laranja dentro de um tribunal.